Então vamos lá. Então, né, acredito então que ninguém tenha assistido nenhuma daquelas videoaulas, né? Que a gente postou lá, para antecipar algumas coisas. Ainda não, professor. Também. Mas vocês viram que estão postadas as aulas lá, né? Ou vocês não conseguiram enxergar ainda lá? Sim. Eu vi hoje. Muito bem. Então, o que vai acontecer? A gente vai começar a trabalhar algumas coisas aqui, mas a gente vai deixar também aqueles vídeos para poder complementar as informações, tá? E depois, num certo momento, a gente volta com algumas coisas que a gente está antecipando lá naquelas videoaulas, para tratar com vocês aqui de forma síncrona, né? De forma interativa, de tal forma que assim nós possamos trabalhar melhor essas informações, tá? Tá bem, então. Então nós vamos... Tá aparecendo para vocês alguma coisa aí, além da tela? Caixa de roscas e avanços. Legal. Bom, na semana do dia 20 e pouco, aí nós trabalhamos, o dia 20, o último encontro. Então, na semana do dia 20, nós trabalhamos algumas coisas com relação aos tornos. Vocês estão lembrados disso? Falamos de algumas partes principais do torno, né? Mostramos algumas coisas aí. E a gente parou aqui nessa parte, né? Que essa parte aqui é a parte de caixa de roscas e avanços. Bom, então aqui nós temos a grade da máquina ferramenta. Então aqui nesse eixo principal, ó, este eixo aqui, é o eixo que transmite a rotação para o eixo árvore que vai girar a placa. Todo mundo está lembrado disso? Ok? E aqui nós temos uma outra peça aqui. Essas peças aqui, ó, esses componentes aqui, são elementos de máquinas, né? Então isso aqui é uma engrenagem. Todo e qualquer tipo de engrenagem, ela tem uma aplicação. Essa aqui é uma engrenagem cilíndrica de dentes retos, tá ok? Então nós temos aqui uma engrenagem cilíndrica de dentes retos aqui, outra aqui, e outra aqui, e outra aqui, tá bem? Então essa aqui é uma engrenagem a mais que eles colocam para poder fazer a composição de acordo com a velocidade ou o avanço que você pretende trabalhar. A gente vai conversar isso também a respeito disso. Então, este eixo aqui, ó, essa engrenagem que está localizada nesse eixo, ela é arrastada por uma correia, né? Correia esta que está ligada lá no motor principal. Então ela recebe um movimento de transmissão por correia que transmite aqui para essa engrenagem. Então essa engrenagem vai ter um sentido de rotação, seja ela horário ou anti-horário. Então, por exemplo, se essa engrenagem aqui está girando para cá, os dentes dessa engrenagem, que é igual a esses dentes aqui, vamos só conversar algumas coisas aqui. Ó. O dente ele tem um tamanho. O tamanho do dente é chamado de módulo. A gente vai estudar um pouquinho isso mais para frente. Nós vamos aprender como é que faz também essas engrenagens. Como é que a gente pode calcular isso e fazer essas engrenagens. Então nós temos aqui uma engrenagem cilíndrica de dentes retos, com um certo número de dentes. Normalmente, essas engrenagens aqui, elas têm 127 dentes. Tá bem? E aqui nós temos uma outra engrenagem. Então, se essa engrenagem aqui ó, gira no sentido anti-horário, olhando de frente aqui como nós estamos olhando, se essa aqui gira no sentido anti-horário, essa aqui vai ser arrastada e vai girar nesse sentido aqui, ó, porque está sendo aplicada uma força aqui, ó, que faz essa engrenagem girar ao contrário. Então, ela gira aqui no sentido horário. Estando essa aqui no sentido horário, ela arrasta aqui, porque ela vai aplicar uma força aqui, ó.
Ela aplica uma força aqui e arrasta essa engrenagem ao contrário. Tá bem? Girando essa aqui ao contrário, dessa outra aqui, o que ela faz? Ela aplica uma força aqui e gira essa aqui num outro sentido, tá? Então, ó, essa aqui sentido anti-horário, essa aqui sentido anti-horário, esta aqui sentido horário e esta aqui sentido horário, ok? Então, as engrenagens, elas servem para mudar o sentido de rotação também. Nós temos aqui, acho que todo mundo já andou de bicicleta, né? Quando você tem a bicicleta, você não tem duas rodas dentadas, né? Duas rodas dentadas lá que trabalham no pedal. Duas, não, tem algumas marcas, tem algumas bicicletas que tem até 3 engrenagens ou rodas dentadas no pedal, que é onde você vai aplicar a força. E aí depois é transmitido para um trem de engrenagem, um conjunto de engrenagem que é montado na parte traseira, lá na roda. Então o que acontece? Ó? Quanto maior for o diâmetro, maior vai ser o seu esforço para deslocar a bicicleta. Tá ok? Então aqui nós temos o seguinte, ó, uma engrenagem maior, que está vindo o movimento de rotação de um motor, que arrasta essa engrenagem menor aqui, portanto essa engrenagem aqui, ó, ela tem que fazer uma força maior para deslocar essa daqui. Essa daqui, por exemplo, enquanto essa aqui, vou imaginar que essa aqui tem um certo diâmetro, que é o dobro dessa daqui. Então, quando essa aqui dá uma volta completa, essa aqui dá 2 voltas. Vamos imaginar que essa aqui é o dobro dessa aqui. Então, enquanto essa aqui dá 2 voltas, essa aqui dá 4. Vamos imaginar que essa agora é o mesmo número de dentes dessa daqui, é o mesmo diâmetro. Ok? Então, esta rotação aqui vai ser a mesma que esta. Porém, esta tem um sentido de rotação no sentido anti-horário e esta aqui também tem sentido anti-horário. Então, quando você liga o motor no sentido anti-horário, esta aqui gira no sentido horário, que faz girar a placa no sentido horário também. Tá legal? Por isso que é chamado de trem de engrenagens, né? Um conjunto de engrenagens que vai fazer o quê? A transmissão de movimentos e fazer também a inversão dessas rotações. Tá ok? Então essa daqui, ó, ela tem uma força maior, que gira mais facilmente essa aqui, que de igual forma, a mesma força que é aplicada aqui, é aplicada aqui também. Tá ok? Então, dessa forma aqui, nós temos o quê? Vamos imaginar que fosse uma bicicleta. A roda, ó, pedal maior aqui, você dá uma quantidade menor de voltas para ela ganhar mais velocidade. Então, com uma engrenagem, você estando com a corrente arrastando essa daqui, você tem que fazer mais força para poder se deslocar numa subida. Já numa reta ou na descida, não. Quanto menos volta você der aqui, mais rápido a bicicleta vai andar. Ok? Então ela vai girar mais rápido a roda, né? A roda traseira. Então essas são as funções das engrenagens, né? É fazer a transmissão de movimento e fazer o quê? A mudança de rotação. É por isso que na figura anterior, nós temos aqui o trem de engrenagem também, né? Dentro da caixa de redução, ou chamada de caixa Norton, né? Então, para cada movimento que você faz dessas alavancas aqui, você muda a posição dessas engrenagens, que mexe dentro desse trem de engrenagem, que faz a mudança de rotação. Tá bem? Ficou claro até aí, gente? Ficou alguma dúvida? Tranquilo. Vamos lá. É por isso que é chamado de caixa de roscas e avanços. Por que caixa de roscas e avanços? Porque, como nós falamos na aula passada, a rosca é nada mais nada menos do que uma hélice. Ela é uma hélice, né? E sendo ela uma hélice, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o movimento de rotação
combinado com o movimento de avanço, ou melhor dizendo, com o deslocamento da ferramenta. Tá bem? Então ela faz um movimento combinado, além de ter um movimento de rotação, ela faz também um movimento chamado movimento de avanço, quer dizer, ou ela avança do lado esquerdo, ou ela avança para o lado direito. Depende do sentido de giro que você mandou fazer aquela placa. Tá bem? Então aqui nós temos as caixas de roscas e avanço. Está dizendo aqui, ó, recâmbio, ó, permite apenas, com a troca de uma engrenagem, conseguir duas configurações, uma para rosca métrica e polegada, e outra para roscas módulos e diametral pitch. Vamos lá então. Quando você fala de rosca métrica, né, o passo da rosca métrica ele é dado em milímetros, tá bem? Quando você fala de rosca em polegada, é chamada rosca Whitworth. A rosca Whitworth, o número de fios dela é o número de fios por polegada. É você abrir o paquímetro com uma polegada, e aí você coloca sobre os dentes e você conta quantos dentes tem no espaço de uma polegada. Tá? Então a rosca métrica é dada o quê? É dada em milímetro. Então você coloca um certo valor em milímetro lá, e aí você vai enxergar qual é o valor que tem aquela rosca. Tá bem? Outro tipo de rosca são as roscas diametral pitch, né? São roscas especiais que servem para uma certa característica mais específica aí. Depois a gente vai explicar direitinho como é que funciona isso, tá bem? Então, de acordo com a mudança das engrenagens aqui, você consegue mudar os avanços estes que vai fazer o quê? Que vai aumentar o espaço da hélice. Porque quando você vai usinar uma peça, quando você vai fazer o torneamento de uma peça, ela também tem um movimento o quê? De avanço. Só que às vezes o avanço é bem pequeno. Ele, por ele ser bem pequeno, ele não gera rosca, ele fica com a superfície mais lisa. Tá bem? Vamos lá então. Então aqui nós temos mais uma parte do trem de engrenagem. Então aqui nós temos o seguinte, ó. Essa aqui é a caixa de recâmbio do cabeçote fixo. E aqui na extremidade é onde nós colocamos a placa, que vai receber o giro. Então você tem esse eixo aqui principal, que está acoplado a essa ponta aqui, ó, a esse eixo. Então aquele eixo lá é este eixo aqui, que transmite um movimento para cá, para esse eixo, que por sua vez transmite um movimento para quê? Para esse outro eixo que está ligado com essas engrenagens. Então, quando ele recebe movimento de rotação, o que acontece? Ele gira essa engrenagem e gira essa daqui também. A gente pode perceber o seguinte, ó, que esta engrenagem aqui tem uma diferenciação entre esta outra aqui. Ó. Se a gente olhar direitinho, ó, esta engrenagem não está engrenada com nenhuma engrenagem. Ela não está colocada com nenhuma engrenagem. E esta daqui, ó, está engrenado com esta. Então ela vai fazer o quê? Ela vai transmitir um movimento de rotação X lá. Ok? Se você mudar esta alavanca aqui, se você mudar esta alavanca para a direita, este conjunto aqui faz isso, ó. Ele vem para cá. Ou vem para cá. Então ele pode engrenar. Ó. Quando você movimenta essa alavanca, ela pode cair nesta posição aqui, pode cair nesta posição e pode cair nessa daqui. Ó. Tá ok? Beleza? Quando eu jogo ela para lá, o que acontece? Ó? Essa aqui está engrenada com esta. Quando eu jogo para a direita, essa daqui se encaixa nessa daqui. E essa aqui fica no meio, ó, sem nenhuma posição. Tá ok? Então, na verdade, o que acontece? Quando eu movimento a alavanca, eu estou posicionando essas engrenagens para poder fazer o engrenamento com essas outras aqui,
que vai transmitir uma rotação para esta aqui. Ok? E que vai gerar um movimento de rotação para esse eixo. Nós temos também essa alavanca aqui, tá? Então nós podemos combinar 2 ou 3 alavancas. Tá bem? Nesse caso aqui nós temos a combinação de 2 alavancas, ó. Então essa aqui, ó, este eixo está combinado com esse aqui, ó. Então quando você movimenta a alavanca, você arrasta o conjunto para a direita ou para a esquerda. Esse daqui, você arrasta, ó, essas engrenagens para a direita ou para a esquerda. Para poder fazer o quê? Para fazer o posicionamento e fazer o tipo de engrenamento. Por isso que eu falei para vocês na última aula que nós tivemos, por isso que eu falei para vocês que nós não podemos de forma alguma fazer a mudança de posição da engrenagem ou das alavancas com a máquina em movimento. Por quê? É a mesma coisa que você está dirigindo um carro e de repente você não pisa na embreagem para poder fazer a mudança. Quando você não pisa na embreagem, tem movimento de rotação. Quando você muda a marcha, ela pode sair daqui e até tentar engrenar na outra, ela começa a raspar e estrangula toda essa parte aqui, né? Bagunça tudo isso aqui. Então ela começa a fazer o quê? Ela começa a comer o dente, começa a não ter um engrenamento perfeito. Então quando você pisa na frição, parte do conjunto para, o carro fica livre, aí você entra com a marcha, solta o pedal, ela engrena outra vez, ela fecha o sincronismo dela e o carro continua no seu movimento de rotação. Tá? Então, quando você faz a troca de marcha, é um movimento ali neutro, né? Um movimento inerte. Você pisa na frição, ela libera, você engrena, solta a frição, o carro anda novamente. Ok? Por isso que às vezes dá aquele tranco no carro, quando a pessoa quer sair com o veículo em segunda, terceira, quarta ou quinta marcha. Por quê? Porque ele está na engrenagem bem maior, então ele vai ter mais dificuldade para poder deslocar. Ele não vai conseguir arrastar toda aquela carga do veículo. Então ele tem que estar o quê? Na engrenagem menor, que é a marcha menor, que é a primeira marcha. Aí você pisa até um certo limite. Se você pisar mais, o carro começa a consumir, mas não anda mais do que aquilo. Aí você pisa na frição, troca a marcha, o carro fica um pouquinho mais pesado. Por quê? Porque ele pegou uma engrenagem um pouco maior e aí vai arrastando o veículo. Ok? Então aqui nós temos uma visão mais ampla. Tá legal? Ó, onde aqui nós temos, ó, o motor principal aqui embaixo, que é um motor de corrente, né, corrente contínua ou corrente alternada, depende de onde você está trabalhando. Aqui ele vai ter um movimento de rotação no sentido horário ou anti-horário, que você vai determinar para ele. E aí ele arrasta aqui, ó, é esse componente aqui, ó, chamado de polia. Então nós temos um sistema de transmissão por polias e correia. Então ele tem um movimento de rotação aqui, que transmite para cá através de uma correia. Esta polia aqui, ela tem 3 posições, tá bem? E as 3 posições dela, os mesmos diâmetros eles vão ter lá no fundo. Já essa daqui, ela tem um diâmetro maior aqui, tem um diâmetro intermediário no meio e tem um diâmetro menor lá no fundão. Então eu posso mudar, toda vez que eu mudar a posição dessas polias aqui, da correia para a polia, se eu mudar em cima, jogar do meio, a de baixo no meio, a de cima também tem que ficar no meio. Se eu jogar a correia para a última posição, lá no fundo, essa aqui também tem que ir para a última posição. Por quê? Porque senão ela fica desalinhada. Imagine que você estivesse olhando por aqui, a correia ficaria assim, ó, inclinada. Então ela não pode ficar inclinada, ela tem que ficar reta. Porque se ela ficar inclinada, ela começa a fazer o quê? Começa a promover um desgaste na face. E aí a correia vai arrebentar, né? Porque ela vai se desgastar, porque tem força sendo aplicada ali, vai atritando, ela vai raspando e aí começa a perder a sua eficácia até o ponto que ela é totalmente danificada. Tá bom? Então a transmissão de movimento é por aqui, ó. Rotação daqui, transmite para cá. Tá bem? Onde essa daqui, ó, vai transmitir o movimento aqui para dentro, ó.
para essa caixa. Tá bem? Onde você vai fazer o quê? As mudanças da velocidade lá. Essa daqui, ó, a mudança dessa velocidade aqui com a alavanca, com essas aqui também, ó. Então, veja, tem um trem de engrenagem aqui, que a gente chama isso aqui de grade, e tem um trem de engrenagem aqui também, ó. Legal? E ainda tem o quê? Para mudar mais a velocidade ainda, para você alterar, ter mais velocidades ainda, você tem essas três aqui, ó. Tá bem? Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho 3 posições, então eu tenho 3 rotações diferentes. 3. Vamos imaginar que eu tenho essas alavancas aqui, eu tenho para posição aqui, eu tenho 3 posições aqui, mais 3 aqui, mais 2 aqui e mais 2 aqui. 2, 4, 4 com 6, 6 e 4, 10. 10 vezes 3, 30 mudanças diferentes de rotações. Ficou claro isso, pessoal? Turminha? Estou sozinho. Ficou claro, ficou claro. Ficou claro? Uhum. Legal. Então é isso, tá? Então, às vezes, as máquinas, elas têm as suas rotações de acordo com a combinação das posições aqui das alavancas, multiplicado, né? Vamos imaginar que são 10 vezes 3 posições. Então, aqui eu tenho no máximo 3 posições, e aqui eu tenho 10 posições. 10 vezes 3, 30. Tá? Então, eu tenho 30 combinações aqui para avanços de rotação e 30 combinações para fazer o quê? Também outros tipos de rosca. Tá ok? É a placa, tá bem? Então, já a placa encaixada dentro desse eixo aqui, ó. Então, isso aqui, na verdade, é uma porca. Aqui nós temos um encaixe da placa. Veja, ele tem essa pecinha aqui, ó. E o encaixe aqui é cônico. A conicidade é para garantir a precisão. E essa peça aqui, chamada de chaveta, é para fazer o quê? Na hora que eu tiver movimento de rotação nesse eixo, para que na hora que houver um esforço aqui nesta placa, para que na hora que houver um esforço nessa placa, vamos imaginar que ela está girando para cá, ó. Tá bem? Está girando para cá. Quando você coloca a ferramenta vai usinar a peça, ela vai forçar, né, a peça para ser cortada, para ser usinada. Se de repente essa placa não estiver bem presa e não estiver um elemento de travamento, o que vai acontecer? Na hora que você vai fazer a usinagem, essa placa aqui ela pode parar. A placa parando, o eixo de dentro vai girar, o eixo de dentro girando vai gerar um desgaste nesta peça aqui, cone, tá ok? Sem contar que na hora que a ferramenta estiver cortando e esse movimento de rotação não estiver sincronizado com o movimento de avanço, ele pode fazer o quê? Ele pode arrancar a peça daqui ou se não quebrar, estourar toda a ferramenta. Então aqui nessa placa ela tem um furo, né, com o mesmo tipo de cone, esse daqui, só que esse aqui é um cone externo e o outro é um cone interno. Então eles se encaixam aqui, e para evitar que eles girem falso, você tem essa pecinha aqui chamada de chaveta. Então você tem a chaveta que vai fazer o travamento. A mesma coisa vai ser aplicada aqui, ó. Esta polia, ela tem o quê? Ela tem um encaixe de chaveta. Ela tem uma chaveta na sua face também. A chaveta é como se fosse
um elemento de ligação. Por exemplo, vou imaginar que tem um esforço muito grande aqui. Para evitar que estoure esse trem aqui dentro de engrenagens, quando você estiver com o movimento de rotação aqui forçar demais, perceba que aqui na ponta, ó, ele tem um detalhe. Esse detalhe é um parafuso que é para fixar essa chaveta. Por que para fixar essa chaveta? Porque é o seguinte, quando isso aqui estiver girando, vamos imaginar que tem um esforço muito grande, para evitar de estourar todo o trem de engrenagem aqui, o que é que ele faz? Ele gera uma força cortante aqui e vai cisalhar a chaveta, vai cortar a chaveta, vai arrancar a chaveta daqui. Arrancando a chaveta daqui, é mais fácil você trocar este eixo do que trocar todo o trem de engrenagem. Tá ok? Então é para isso que serve também. Isso aqui tem um elemento de segurança, como se fosse um fusível, né? É um elemento de segurança. A mesma coisa é aplicada aqui, ó. Vou imaginar que tem um travamento lá do motor, né? Tem um travamento do motor lá, travou todo o sistema, né? Então, ao invés de estourar aqui primeiro, ó, ao invés de estourar essa parte aqui da chaveta primeiro, antes de tudo isso, como o sistema ele é montado por correias e polias, vai acontecer o seguinte, ó, ele vai girar, aí na hora que tiver o travamento lá dentro, o que ele faz? Ele mantém esse aqui girando, esse aqui não consegue girar, ele promove um desgaste na correia, a correia se rompe. O que é mais barato? Trocar todos os componentes internos da máquina ou trocar a correia? O mais barato é trocar a correia. Então, ao invés de estragar essa polia e essa polia, estraga-se o quê? A correia. Tá ok? Ficou claro aí, pessoal? Então, por que tem toda essa configuração a máquina? Tudo isso para garantir o quê? A segurança da pessoa que está operando e também para garantir a segurança para a empresa, né? Para evitar que ela venha a gastar, venha a ter um desgaste muito grande aí nos seus recursos por conta do travamento de uma parte da máquina. Tá bem? Então, aqui nós temos a placa já encaixada, tá vendo? Com a porca travada assim, tranquilamente. Aqui nós temos o cabeçote, né? O porta-ferramentas. É aqui que nós vamos fixar as ferramentas. Veja que ele tem, ó, 1, 2, 3 aqui no canto e a quarta lá. Então, eu consigo trabalhar posicionado com até 4 ferramentas. Tá? 4 ferramentas de corte. Aqui nós temos o carro superior. Aqui nós temos o carro no sentido transversal. Esse carro ele controla todos os diâmetros. Este carro aqui ele aproxima medidas menores no comprimento, no sentido longitudinal, ou no sentido longitudinal, tá bem? E aqui nós temos aqui um anelzinho chamado anel graduado, tanto aqui como aqui. Então é ele que vai garantir a precisão para você. Ele que vai garantir que a peça que você está fazendo vai chegar na medida que você precisa, na medida que você quer. A gente vai estudar um pouquinho mais a respeito dele. E aqui nós temos uma alavanca, né? Que faz o quê? Que ela faz um movimento de rotação aqui. Aqui embaixo, tá vendo? Nós temos uma cremalheira, tá vendo? Que é uma barra toda dentada. E quando eu giro essa manivela aqui, quando eu giro essa manivela, o que acontece? Na extremidade, na parte interna, acoplado a esta engrenagem aqui, essa cremalheira, nós temos uma engrenagem. Essa engrenagem, na medida que você gira, ela faz um movimento de rotação junto com este eixo, que faz o deslocamento desse cônjuge aqui, ó, para a esquerda ou para a direita. Para a esquerda ou para a direita. Tá bem? Então, isso aqui são os movimentos manuais. Ok? Aqui nós temos alguns sistemas de segurança que depois a gente mostra para você, que é um sistema de limitador aqui, ó, para poder evitar que ele avance além do limite, para não dar trombada em alguma parte da máquina, para não danificar também. Aqui o que nós estamos vendo, ó, é um sistema de armazenamento de óleo.
Então aqui é onde é um visor, onde toda a parte de lubrificação da máquina, ele sai daqui. Então é um reservatório que tem aqui dentro. Aqui dentro ele tem um reservatório de óleo, e você pode ver que aqui tem essa partezinha branca, e daqui para baixo tem uma corzinha um pouquinho mais escura. Isso aqui é óleo, tá? E aqui ele está nivelando, aqui é o nível do óleo. Então toda vez que o operador estiver trabalhando, ele tem que estar atento aqui. Porque se ele não tiver aqui dentro óleo, certamente os componentes internos dessa máquina, nessa seção aqui, eles não vão funcionar bem. E vai promover um desgaste muito rápido da máquina. Então aqui são as alavancas que a gente utiliza para poder fazer os movimentos. Essa alavanca é a alavanca que nós trabalhamos para fazer abertura de roscas. Ela desloca para baixo ou para cima. Essa aqui é a alavanca que, quando você abaixa ela ou sobe, você faz com que este carro aqui, ó, transversal, ele avance ou retorne automaticamente. Avance ou retorne automaticamente. Depende da posição que você coloca essa alavanca aqui, ó. Para baixo ou para cima, tá vendo? Tem até os desenhos aqui, ó. Esta outra aqui, ó, é uma alavanca que vai definir a velocidade de avanço desse carro aqui, ó. Ok? Então ele tem algumas posições. Então, quando esta ou essa alavanca está acionada, essa aqui não entra. Para essa aqui entrar, essa tem que estar no neutro e essa também tem que estar no neutro. Por quê? Porque quando ele engrena, quando ele trabalha com essa alavanca, ele vai fazer a rosca. Então ele entra no outro patamar, ele entra para fazer a rosca a partir desse eixo roscado aqui, ó, que está ligado a esse trem de engrenagem aqui, ó. Tá ok? E aqui nós temos uma outra parte chamada de varão. Então, ó, se eu quero fazer rosca, eu tenho que abaixar essa alavanca aqui, para ele poder engrenar aqui, para eu poder fazer a combinação aqui nessa alavanca, ou nessa de baixo, para fazer o quê? A combinação dessas engrenagens aqui, para poder fazer o quê? A nossa rosca. Então aqui são os carros, entendeu? Ele mostra os carros da máquina ferramenta. Ele fala um pouquinho mais a respeito do porta-ferramentas, tá vendo? Porta-ferramentas com 4 posições, com base giratória. Então, essa alavanca aqui, quando você gira nesse sentido, ó, ela solta, e aí você gira manualmente esse cabeçote aqui. Você gira sempre para cá, ó. Sempre nesse sentido. Por que sempre nesse sentido? Porque ele tem uma trava aqui dentro, com um clique, onde na hora que você estiver usinando, ele não faça isso aqui, ó. Ele não retorne. Então, o sentido de giro para posicionamento é no sentido, olhando por cima, no sentido horário. No sentido anti-horário, ele não gira, porque ele tem um anel de trava para isso, né? Para garantir também a segurança. E aqui nós temos os anéis graduados, né? Ó. Tá vendo? O anel graduado do carro transversal, o anel graduado de todo o conjunto do carro longitudinal. Deixa eu ver se tem aqui uma amostra do carrinho superior. Aqui é o chamado de avental, que é essa parte aqui da máquina. Então agora eu vou mostrar para você em corte, ele arrancou toda essa parte aqui de cima. Soltou, tá vendo? Através desses parafusos, ele soltou aqui e subiu. Então ele mostra agora internamente como que está, como é que é o avental na parte interna, tá vendo? Essa aqui é aquela alavanca que eu falei para vocês, que engrena para fazer a rosca, que encaixa aqui na cremalheira. Que encaixa aqui na cremalheira.
Então aqui nós temos essas engrenagens que faz a mudança de rotação para definirmos o que? O movimento de rotação deste carro aqui e deste carro também. Isso na forma automática. Ok? O sistema de proteção, de acordo com a NR12, desculpa, NR12. Então aqui é um sistema de proteção para a máquina, para evitar que essa placa que se ela escapar, ela pegue no rosto do operador. Então quando ela estiver fazendo a usinagem, né, o cavaco na hora que sair, ele não saia para o rosto do operador, ele fica aqui dentro, né, girando, depois cai para baixo da máquina. Aqui é um sistema de segurança também do equipamento. Aqui é um sistema de segurança. Tá ok? Quando isso aqui estiver aberto, não liga a máquina. Só faz o giro da peça aqui, ó, desse conjunto, quando a tampa estiver abaixada. Se estiver levantada, não gira. Tá? Então é o sistema de segurança que tem aqui, ó, que vai garantir também para o operador essa segurança. E nós temos as castanhas, né? Que é o lugar onde você prende a peça. Você gira com uma chave aqui em cima, faz um movimento sentido, olhando por cima, sentido horário. Essa castanha avança e aperta a peça. Sentido anti-horário, ele recua, solta a peça. Temos algumas proteções aqui também, ó. Além dessa proteção que ela tem, ela também pode vir com essa proteção. Isso aqui é também de acordo com a NR12. Tá bem? Tá vendo? A proteção contra cavacos. É equipado com visor de proteção de policarbonato. Possui micro de segurança, que é aquela que eu mostrei para vocês, ó. Essa aqui de cima, tá vendo? Essa micro de segurança aqui, ó. Tá? Aqui é o cabeçote móvel, que a gente já comentou a respeito. Ele também possui aqui, ó, o volante e tem um anel graduado, para você poder entrar aqui para fazer uma furação, por exemplo, né, com uma profundidade que você vai pré-estabelecer. Aqui olhando por trás do cabeçote móvel, tá vendo? Então aqui tem uma alavanca, essa alavanca é a alavanca de trava. É ela que vai travar o sistema. Para esse sistema aqui não ficar avançando e voltando num processo de furação. Algumas especificações é relativo à máquina mesmo, né? Que aí a altura das portas e tantas outras coisas aí, capacidade do motor, né? Então, de acordo com o CV, né, do motor, que é o cavalo vapor, você consegue calcular, inclusive, o torque que ele consegue trabalhar. Então, eu vou falar algumas coisas aqui, ó, a respeito da capacidade da máquina, a altura entre pontas, né? O que é a altura entre pontas? Ó? É essa altura aqui, ó, desse centro até a base da máquina. Opa, ó, centro aqui até a base aqui da máquina. Então, essa aqui é a altura entre pontas, a altura, a altura do centro nessa altura aqui, ó. Então, ele pega como se fosse uma linha imaginária, a partir desse bico aqui, quanto é que ele pode alcançar. Distância entre pontas. O que é a distância entre pontas? É a distância entre quando esse carro aqui estiver totalmente para trás aqui, ó, alinhado aqui, essa face estiver alinhada aqui, qual é o comprimento da peça que ele consegue usinar, né? Como eu falei para vocês na aula anterior, né? O mínimo aí é 1 metro de barramento, né? Então aí já, daí para frente já vai para tornos maiores ou tornos menores. Ó, diâmetro admissível sobre o barramento. Quem é o barramento? Essa parte aqui é o barramento da máquina.
Essa aqui é barramento. É onde você corre com os carros longitudinais e onde você corre também com o cabeçote móvel. Então isso é chamado de barramento. Diâmetro admissível sobre o carro transversal, tá bem? Quem é o carro transversal? Diâmetro admissível que o carro transversal. Tá aqui, ó. Carro transversal. Vou subir lá. Esse cara aqui, ó. Diâmetro admissível quer dizer, ó, ele desloca para trás aqui. Deixa eu ver se tem um. Aí. Aqui, ó. Tá vendo? Até quando ele pode recuar para quando você vai trabalhar com a ferramenta, qual o diâmetro maior que ele consegue pegar aqui, ó. Comprimento útil da cava, a cava da placa é essa parte aqui, ó. Então você tem esse diâmetro aqui, tá bem? Então quando você prende a peça, no barramento tem uma parte que é seccionada. Deixa eu ver se tem uma coisa que mostra aqui. Tá vendo? Ó? Essa aqui é a cava, ó, do barramento. Então qual é o maior diâmetro que ele consegue pegar? Se do centro até aqui der 200 milímetros, ele consegue usinar até um diâmetro de quanto? De 400. Por que de 400? Porque ó, o centro da peça está aqui e desce. Ó. Então, se daqui para cá tem 200, eu tenho 200 para cima também. Tá? Então, o diâmetro máximo aqui é 400. Então, quanto maior o diâmetro da peça que você vai usinar, menor tem que ser a rotação. Ok? Um desenho de uma outra placa. Isso aqui é uma placa de 3 castanhas, né? Uma placa de 3 castanhas. 1, 2, 3 castanhas. E essas castanhas, elas estão posicionadas a qual ângulo aqui, hein? Quem é que sabe me dizer? Que ângulo que é este? Que está posicionada? Pessoal? Tem alguém na sala aí ou não? Tá de baixo, senhor? Essas peças aqui, ó. Qual é o ângulo que elas 120? estão? 120 graus. Tá ok? 120 por quê? Ó? Porque daqui para cá, ó, 120 graus, mais 120 dá quanto? 240, 140. mais 120 vai dar 360. Tá bem? Então, essa aqui é uma circunferência que tem o quê? Um ângulo de 360 graus. Tá ok? Uma placa de 3 castanhas. Nós temos um outro tipo de placa aqui, ó. Essa aqui é uma placa de quantas castanhas? 4. 4 castanhas. Naquela naquela placa de 3 castanhas, a gente consegue fixar ali peças cilíndricas. Para uma placa de 4 castanhas, as castanhas são independentes. Então eu posso usinar uma peça quadrada, uma peça triangular, porque as aproximações dessas placas aqui, elas são independentes. Tá bem? Então aqui eu consigo usinar uma peça quadrada. Por exemplo, vamos imaginar que eu pego um bloco, né, um bloco retangular, e eu quero fazer no centro dele um furo com uma dimensão bem calibrada. Então eu prendo a peça aqui, a peça retangular ou a peça quadrada, tá bem? Tenho que prender com as 4 posições aqui, prendeu, e aí você faz o quê? Aí você consegue fazer o furo na peça que está aqui, com a máquina em movimento de rotação, e fazer a usinagem do furo de forma tranquila, tá bem? Então dá para fazer sim, dá para pegar uma peça quadrada e usinar o diâmetro interno dela, ou o diâmetro externo, depende do que você vai fazer.
diâmetro admissível da cava, né? Comprimento útil da cava da frente da placa, curso do carro transversal, qual é a medida máxima que ele consegue chegar, tá vendo? Ó, medida máxima 250 milímetros. Então, de acordo com o modelo da máquina, ó, o Home 240, o Home 350, o Home T500, né? Então, para cada um deles tem uma especificação aqui, ó. Vamos lá. Ó, curso do carro transversal, ó, cotas em milímetros. Para um modelo é 250, para outro modelo é 300, para outro modelo é 350, que é o deslocamento do carro transversal. Curso do carro porta-ferramenta, né? 120, 120 e 120, porque é o limite que ele consegue fazer, né? Que é aquele carrinho superior que eu falei para vocês, que é o carro de porta-ferramentas. Seção do cabo da ferramenta, né? O que é o cabo da ferramenta? É a parte que vai fixada, é o suporte de ferramenta, né? Que vai preso aqui dentro. Que vai preso aqui na parte interna. Aí fica só o biquinho da ferramenta para fora. Aí depois ele fala um pouquinho a respeito do cabeçote móvel, fala do curso, da manga do cabeçote. O que é a manga do cabeçote? É essa parte aqui, ó. Isso aqui é manga. Tá bem? Curso da manga do cabeçote. Quanto que ele consegue avançar? Qual o limite máximo que ele consegue deslocar? Diâmetro da manga. É o diâmetro daquele eixo lá que eu mostrei para vocês. Sede interna da manga, que é uma que é brunido, né? E que é o encaixe, essa parte aqui, ó. Então eu tenho aqui essa manga, ele está falando do diâmetro externo da manga e o diâmetro interno. O diâmetro interno, ele é feito para esse tipo de encaixe aqui, ó, dessa peça. Essa peça aqui é chamada de contraponto giratório. Esse contraponto giratório, o encaixe dele para esse furo aqui, então o eixo aqui ele é cônico. E aqui também o diâmetro interno é cônico. Então tem uma coisa chamada de cone Morse. O que é o cone Morse? O cone Morse ele é uma parte do componente onde ele define em relação ao comprimento qual é o ângulo de inclinação para fazer uma peça cônica. Tá bem? Então ele tem aqui a medida do cone Morse também, ó, que é específico. Quando você vai usar a máquina, você tem que saber qual é o cone Morse que a máquina tem. O modelo de máquina, ó, vamos lá. Ó. Cone Morse, ó, CM. Cone Morse 4, Cone Morse 4 e Cone Morse 4. Então, para esses três modelos de máquinas, o Cone Morse ele tem que ser 4. Né? Isso é padrão, tá? Quando fala de Cone Morse 4, Cone Morse 2, Cone Morse 5, né, Cone Morse 1, só você pedir por esses códigos, a empresa já sabe pegar por esses códigos e vai encaixar certinho na máquina que você vai trabalhar lá. Ok? Caixa de roscas, né? Ó, avanços de controla o quê? Os avanços longitudinais em milímetros por rotação. Os avanços transversais também em milímetros por rotação. Rosca em polegada, ó, fios por polegada, FPT. Rosca métrica em milímetros. Rosca módulo, no modo módulo também. A rosca de metal pitch é a DP. Então é assim que a gente consegue identificar as roscas. Tá bem? E para cada modelo de máquina ele tem um conjunto modelo, tá vendo? Então para as três máquinas aqui, ó, ele trabalha com os avanços longitudinais, ó. 68, tá bem? 68 rotações e vai de 0,05, melhor dizendo, 5, ó, aqui milímetro inteiro, décimo centésimo. Então de 5 centésimos até 8 milímetros,
856, ó. Décimo, centésimo, milésimo, quer dizer, 3 casas depois da vírgula. Então, essa é a precisão da máquina, tá bom? Caixa de rosca a gente já viu aqui. Aí vem lá o seguinte, ó. Potência instalada, ó. Motor principal, ó. Cavalo vapor, que é o CV. Também, ó. Para esse tipo de máquina, 7,5 cavalos vapor. A mesma coisa se aplica para as outras duas. Bomba para refrigeração de corte, quer dizer, é por onde sai o óleo, que também é um motorzinho da bomba, tá vendo? É um motorzinho de 0,125 cavalos para todos os modelos de máquina que tem aqui, né, para esses 3 modelos. Área ocupada, quer dizer, você vai comprar a máquina, tem que fazer a instalação, você precisa fazer o layout para poder encaixar essas máquinas. Vamos imaginar que a empresa está sendo aberta hoje e ela quer comprar essas máquinas, aí, uma dessas máquinas. Então a empresa escolhe o modelo. Então, para você fazer o layout das máquinas, você precisa saber o seguinte: qual é a área que ela ocupa. Então tem aqui a cota da frente e a cota da lateral, tá? Então a cota da frente, ela tem o quê, ó? 1710, ó, é milímetro, hein? 1710 é 1,70 m por 1110, que é 1,11 m, né? 1,11 m. E a precisão da máquina, ó, 5 décimos. Tá bem? Essa aqui já é uma outra máquina, essa aqui para uma outra máquina. Então sempre vai variar. Tá bem? O peso da máquina, né? Qual é a carga que a máquina pode, quanto que a máquina pesa, para você poder fazer o transporte, para depois fazer o cálculo lá, para saber se você vai usar um guincho e para arrastar essa máquina, qual é o guincho que você precisa de quantas toneladas, né? Então aqui está em quilogramas, né? Então, 450 quilogramas, quer dizer, 1 tonelada, 1,4, 1,5 tonelada essa máquina. Essa aqui é 1 tonelada, 1,7. E assim vai. Aqui tem 2 toneladas. E essa aqui chega até 3 toneladas. Ó. Dúvidas aí, pessoal? Estou falando bastante, né? Depois eu vou disponibilizar para vocês esse catálogo para vocês olharem com mais tranquilidade. Essas informações técnicas vocês precisam saber. Mais do que usinar na máquina, você tem que saber quais os recursos que ela pode te oferecer para você poder fazer isso. Que aí, quando você for colocar na produção para poder fazer a execução, você tem que saber que tipo de máquina você pode utilizar. Aí são algumas coisas standard, né? Que é o que vem na máquina, standard é o que não é opcional. E aqui é o seguinte, é o que você pode escolher para poder acompanhar a máquina, tá? Então, lembrando que quanto mais equipamento opcional você coloca, mais caro vai ficar na máquina. E aqui está mostrando as cotas, tá vendo? Aqui, ó, distância entre os eixos, tá vendo? Que é aqui que vai definir qual é o comprimento máximo que ele consegue usinar. E essa cota daqui para cá, ó, é a medida do barramento. Essa cota aqui é o comprimento máximo da máquina, tá bem? Essa aqui, ó, é a área ocupada, tá vendo? A letra D ocupa a área ocupada porque ele tem uma manípula aqui. Essa aqui é a altura entre os eixos, entre o centro, tá vendo? Entre a linha de simetria da máquina e a base, que é o pé aqui. Legal? Aqui indica a altura total da máquina. Aqui indica a altura que tem até essa base aqui, ó, da parte superior. E aqui ele dá o quê? A largura, a profundidade geral, que seria a largura, por exemplo, né? A largura máxima dela, que aí eu compro inclusive os manípulos aqui, alinhados.
E essa aqui é a cota dessa base da máquina, ok? Esse aqui, ó, essa cota daqui para cá, ela é interessante. Por quê? Na hora que você vai fazer o layout, na hora que você vai montar o layout da máquina, você precisa saber o seguinte: quanto de espaço tem que ter para que o operador possa trabalhar, o espaço, né? Uma área com que o operador possa trabalhar. Então, essa aqui é a cota. Seria o seguinte, por exemplo, se eu for fazer um layout, eu tenho que posicionar essa máquina numa posição e tenho que colocar um espaço entre uma máquina e outra, essa distância aqui. Porque essa distância é a distância limite para o operador poder trabalhar. Tá vendo? Ó, espaço para, para remoção da bandeja daqui da máquina, tá bom? Então é o espaço mínimo que você tem para você poder circular em torno da máquina. Então essa cota daqui até aqui, tá bem? É o espaço ocupado pela máquina, mais o operador, ok? Aí depois, a partir daqui, você pode colocar uma outra máquina aqui, e assim vai. Então, se você tiver a largura total e o comprimento total, você consegue gerar, olhando por cima, você consegue fazer um retângulo e você vai encaixando as máquinas na posição. Então, ele dá aqui algumas cotas, tá vendo? De cada uma delas, de acordo com o modelo da máquina, tá vendo? Ele dá para você a distância. Isso aqui é importantíssimo, viu, pessoal? Porque na hora de você montar um layout, você precisa saber o que você tem na mão, para você poder desenvolver isso aí. Esses são os contatos, né, o representante da empresa e tal, que não é importante para a gente isso. Ficou claro isso aí, pessoal? Sim. Ficou? Eu vou mandar para vocês esse catálogo, tá bem? E aí eu vou tirar desse catálogo algumas questões e vou jogar para vocês depois para a gente poder discutir, tá bem? Ok? Ficou Ok. claro? Tá bem, então. São 15 horas e 15 minutos. Vamos ver, vamos deixar pré-agendado já para a semana que vem, no horário das 13 horas. Pode ser? Pode sim. Professor, amanhã vai ter aula de CNC? Vai. Vai. Vocês chegaram a ler o material? Sim ou não? Não, mas eu vou dar uma olhada. Tá. Quem está assistindo hoje aqui é o pessoal do terceiro, junto com o pessoal do segundo, ou só o pessoal do segundo? Ou só o pessoal do terceiro? É do quarto, professor. Só o pessoal do quarto semestre? É, só do quarto aqui. E o pessoal do terceiro? Não sei. Que tinha que entrar com vocês? Não é? Não tem ninguém. Meu Deus, viu? Esse semestre tá difícil. Meu Deus. É difícil, né? E aí, será que ele vai ter que repetir tudo isso para eles? Eu não vou repetir mais, não dá não. A gente já está perdendo muito tempo, né? E aí seria deselegante da minha parte com relação a vocês, porque vocês vieram. Ah, mas você gravou, né, a aula? Manda pra eles. Eu vou mandar, né? Tá bom, pessoal? Posso Tá bom, parar, professor? posso parar a gravação aqui? Pode Pode, sim. pode. Tá bem. Só fala o nome de cada um de vocês aí, tá bom? Isabelle. Outro, João Gabriel. pode ir falando. Tá gravando. Marcelo, Marcelo o quê? Campos, Francioli, Outro. Acho que ele tá no chat, peraí, professor. Rafael Vieira, Gustavo Oliveira também. O meu é João Gabriel, acho que se chama. Tem que falar inteiro? Oi? Tem que falar inteiro? Isabela, só tem você, né? Sim. E João, acho que só tem eu também. João Gabriel, é isso? Isso. Então, eu gostaria que vocês me fizessem um pequeno favor, né?
Já avisa para os outros colegas, já falei de vocês, que não conseguiram entrar, para a semana que vem entrar por através desse mesmo link aí. Vou fazer novamente isso, eu vou deixar certo com antecedência, antes das 13 horas, o pessoal ir entrando. E vamos ver se a gente não atrasa muito, né? Porque nós atrasamos muito hoje. Tá legal? Tá bom. Pessoal, no mais é isto. Gostaria de agradecer a vocês aí por esse tempo que a gente passou aí. Tá tendo um bom aproveitamento essa aula? Como é que vocês estão achando? Tá boa. Ah, tá boa. É porque... Professor, Oi. tipo, quando tiver exercício, você vai mostrar exemplo, fazendo junto com a gente? Sim, eu faço um modelo antes e depois eu passo uma lista para vocês. Ah, beleza. Porque quando a gente for fazer, eu vou deixar um modelo pronto, vou fazendo juntamente com vocês, e aí na medida que tiver dúvida, me interrompe, a gente vai acertando, e aí depois a gente passa uma lista de exercícios. Ah, tudo bem, tudo bem. Tá bem? Então só avisa pro resto da turma aí que a gente não vai conseguir voltar, não. Vamos trabalhar a partir daqui, tá bom? Ok. Tá bem, pessoal? Bom descanso a vocês. Talvez vocês vão ter aula agora também, né? E aí a gente vai conversando a respeito, tá? Até mais. Até mais. Obrigada. Tchau, professor.